Mentes aceleradas que têm uma dificuldade enorme de se concentrar no momento presente e que não consegue focar em coisas, sabe? Com um turbilhão de pensamentos, assim, tipo 350 milhões de pensamentos por segundo. Pois é, não sei se é o seu caso, mas com certeza era o meu, e eu quero compartilhar aqui com você uma estratégia que eu tenho usado, porque na verdade é uma linha contínua de desenvolvimento até a gente conseguir de fato controlar isso, sabe? Porque embora você acredite que não consiga controlar, você consegue. E eu quero compartilhar essa estratégia com você aqui nesse vídeo. Bora lá. Bom, é óbvio que se você tá lendo um livro aqui, parada, sentada bonitinha, e a sua mente tá fazendo 1000 coisas aqui paralelas, pensando em 300 coisas que você precisa fazer depois, você não vai conseguir focar aqui. Então é muito comum, por exemplo, que as pessoas acreditem que elas têm TDAH, simplesmente porque elas abrem um livro, mas a mente divaga por diversas questões, e elas não conseguem focar nesse momento presente. E isso tem um nome, isso se chama também ansiedade antecipatória, que é onde eu de fato estou sempre morando no futuro. Eu não consigo morar aqui no presente nesse momento. Eu estou morando lá no futuro, eu estou pensando em outras coisas, eu estou pensando que talvez essa atividade que eu esteja fazendo aqui agora, eu estou perdendo tempo, como ir na academia, como ler um livro, fazer alguma coisa, é encarado como perda de tempo, porque eu sempre quero estar fazendo algo a mais, ou eu sempre acredito que eu posso e preciso estar fazendo algo a mais. Então, quando a gente fala sobre silenciar a mente, parece às vezes que vamos nos tornar monjas budistas, e não é isso. Eu sei que se você tem a mente acelerada, naturalmente você tem um comportamento acelerado. E é muito difícil pra gente simplesmente parar e ficar meditando, né? E achar que isso vai resolver o problema. Porque de fato não foi isso que eu consegui fazer para focar no momento presente. Mas existe hoje, percebendo assim na dinâmica do que vem acontecido, duas ações que me ajudaram muito a acalmar esses barulhos e esses pensamentos de eu tenho que estar fazendo tal coisa, eu preciso correr, isso aqui não é legal, eu não vou conseguir terminar isso aqui, eu preciso estar fazendo outras coisas. Uma foi o fato de eu programar o meu dia. No caso, eu não programo o meu dia, eu programo a minha semana. Quando eu programo a minha semana, eu já sei exatamente o que eu vou fazer e em que horas eu vou fazer aquilo. Então acredite, tá? A organização, ela reduz a ansiedade, assim, em 70%, porque existem aqueles outros 30, 40% são questões emocionais que a gente precisa trabalhar. Mas aqui eu vou falar de questões práticas, tá? Então, se você tem dificuldade de fato em controlar a ansiedade aí por diversos fatores, recomendo que você busque terapia, ajuda profissional, ambientes, né? Eu vou deixar o contato aqui embaixo, caso você queira agendar uma consulta também, tá? E aí, quando a gente organiza esse dia, você já sabe exatamente quais são as atividades chaves que você precisa desempenhar no dia ou na semana. Então, geralmente a sua mente ela fica te lembrando de coisas que você precisa fazer. Então ela fica te lembrando ali de coisas que talvez não estejam anotadas e que se tivesse anotadas ela não precisaria estar lembrando, mandando esses lembretes para você a toda hora, como é o caso da ansiedade, né, que ela é o que ela faz muito. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer e eu coloquei esses hábitos é toda sexta-feira eu paro, organizo a minha próxima semana, o que que eu preciso fazer. E antes eu ia para academia super acelerada. Eu chegava lá e falava, nossa, eu preciso fazer isso aqui correndo, porque eu preciso ir para casa, porque eu preciso fazer um monte de coisa, porque eu tenho que fazer várias coisas. E quando eu comecei a colocar um horário para fazer tudo, inclusive treinar, eu tiro ali aquele tempo necessário, tanto do treino quanto de chegar em casa, comer alguma coisa, me arrumar, e aí de fato começar a desempenhar as coisas que eu preciso fazer que já estavam pré-estabelecidas na agenda. Então não posso ser hipócrita aqui e dizer para você que não, que a organização não importa, porque para mim, hoje, a organização ela é o carro-chefe. O carro, a força motriz de se você quiser silenciar a sua cabeça, sabe? E aí, com outros treinos, você vai conseguindo focar no momento presente. Porque a ansiedade antecipatória, ela traz muito esse morar no futuro, sabe? Eu tô comendo aqui já pensando no que eu vou jantar. Eu tô fazendo atividade aqui pensando no que eu vou fazer depois. E isso é desgastante. E isso faz com que você esteja mentalmente sempre cansada. E aí, quando a gente precisa de foco para alcançar os nossos objetivos, cadê esse foco? Cadê essa energia? Foi com Deus, porque a sua cabeça vive toda hora ocupada antecipando coisas, trazendo coisas lá do futuro que às vezes nem vai acontecer,
e que geralmente, né, gira em torno de pensamentos catastróficos, do tipo, ah, isso aqui não vai dar certo, eu preciso fazer tal coisa. E isso não é legal, principalmente quando a gente fala de rumo de vida, sabe? Porque a sua mente ela precisa estar focada naquilo que verdadeiramente importa para você. E a outra questão foi arrumar outra estratégia que não seja ficar meditando assim, como a galera do OM, né? Mas que fosse me trazer para esse momento presente. E através desses exercícios diários, eu tenho conseguido trazer a minha mente para cá. Óbvio que isso não é um processo natural, tá? Não foi um processo natural. Eu simplesmente não fiz isso a primeira vez e deu certo, mas é um exercício diário. Inclusive, hoje de manhã aconteceu isso. Eu tava ali no meu horário de leitura, porque eu tenho um horário de leitura ali para ler um capítulo do livro do momento. E quando eu tava ali, a minha mente foi pra um lugar, eu falei, opa, tanto que quando eu terminei de ler o parágrafo que eu tava lendo, eu não sabia o que que era. Eu não sabia do que ele tava falando ali, eu meio que perdi o contexto. Eu falei, opa, eu acho que eu dei uma devagada aqui. Volta a mente pra cá. E aí, quando eu voltei, eu reli o parágrafo novamente e aí eu consegui entender o contexto e seguir. Então, imagina, eu venho fazendo esse exercício já tem um tempo e ainda assim a minha mente, como ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo, eu tive que trazer ela de volta conscientemente. Então, eu acredito que o mindfulness, que é esse focar no momento presente não é só sobre você sentar e ficar ali meditando e fazendo alguma coisa, até porque a gente quer, eu sou um pouquinho agitada, então eu tenho um pouco de dificuldade de ficar muito tempo assim parada, sabe? Parece que isso piora os meus pensamentos. Essa é a sensação que eu tenho. Então, quando eu estou fazendo algo, mas eu consigo focar exatamente nesse algo que eu estou fazendo, sem deixar com que a minha mente vá embora e fique divagando, nossa, isso tem me ajudado muito, não só a focar em atividades importantes, como a sentir que eu de fato estou presente naquilo que eu estou fazendo. Então agora eu estou aqui conversando com você e a minha cabeça está exatamente aqui, conversando com você. Inclusive, ela acabou de me lembrar que você precisa curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Por favorzinho, não esquece de fazer isso. Já se inscreve aqui no canal para você receber mais dicas e mais vídeos que a gente vai colocar, que a gente coloca semanalmente aqui para você, tá? Então, focar nessas duas questões é o que tem ajudado a silenciar a minha cabeça. E aí, quando eu percebo que eu tô indo para esse lugar que eu já não quero mais, esse lugar que eu não quero mais estar de burburinho e de excesso de coisas, eu começo a trazer isso de forma consciente, sabe? Eu presto atenção quais são os gatilhos, o que que pode me disparar ali, esse excesso de pensamentos, e trago isso para cá de volta. Então, eu acredito muito que isso pode, de fato, funcionar para você, porque a ansiedade ela tem diversas configurações, diversas. E uma, a gente tem ansiedade generalizada, né? A gente tem várias, ansiedade social, e uma delas é essa ansiedade antecipatória, que inclusive tem muitas pessoas dizendo que tem TDAH, muitas pessoas dizendo que não consegue focar, tomando remédio para concentração, simplesmente porque elas têm dificuldade em focar de forma consciente no momento presente. Mas aí entra o fator externo, que é essa organização, é você saber exatamente o que você vai fazer, os blocos de tempo que você vai fazer no dia. Nossa, isso é muito importante. Então, eu tenho o bloco de autocuidado, que é o bloco onde eu leio, onde eu vou para academia, onde às vezes eu vou no crossfit. Então, esse bloco está destinado exatamente para isso. E aí eu tenho a rotina de trabalho, de atendimento, de cuidar da comunidade, das coisas, de elaborar aula para a comunidade. Então, tudo isso está incutido nessa rotina. Então, a minha mente ela não precisa ficar me lembrando de coisas a todo momento daquilo que eu preciso fazer, porque isso de fato já está escrito. E quando eu sento para escrever ou para fazer qualquer outra coisa, ou para ler, de fato, quando eu sei que eu estou no tempo de fazer aquilo, eu consigo focar naquele momento e as outras atividades supérfluas ou triviais que vierem na minha mente, e elas vão ser feitas depois, mas de forma consciente. Eu vou me trazer para cá e vou fazer com que eu permaneça exatamente aqui. Então, isso tem me ajudado muito a silenciar a minha cabeça, principalmente colocar no papel, fazer um journal ali, né? Fazer um download de pensamentos, que é uma coisa que eu ensino muito para as meninas na comunidade. Tá com a cabeça cheia de coisa, pensando perturbada? Faz um download de pensamentos. Observa como é que você tá, quais são o excesso, o que que esse excesso está comunicando para você. Porque às vezes você nem tem tantos pensamentos assim, mas é um pensamento
que fica batendo ali, e nesse pensamento nascem milhares de outros pensamentos sobre alguma coisa que você quer fazer, ou algum problema que você esteja vivenciando na sua vida aí. Então, fazer esse descarrego, né, de ideias, esse download de pensamentos, ele vai fazer também com que você se concentre de fato. Qual é a ideia central que eu tô escrevendo aqui? Tipo, realmente tem algo me preocupando? Eu tô me preocupando com o quê? Né? Então, essa também é uma outra estratégia, então uma terceira estratégia que eu indico, inclusive, para as minhas alunas. E algumas vezes, quando existe uma série de outras coisas que eu preciso fazer e antes de organizar, eu faço esse download de pensamentos. Então, eu pego, jogo tudo de uma vez ali, ou no Notion, ou num papel, enfim. A digitar a gente consegue mais rápido que escrever, né? Embora escrever também seja melhor, porque você não consegue pensar na velocidade que você escreve. Então, naturalmente, o teu pensamento já dá uma acalmada ali também. E aí, depois eu vou pegando os pontos chaves daquilo, do que eu escrevi ali, e vou organizando nos blocos de tempo. Então, esse pensamento aqui é sobre vida pessoal. Então, eu vou colocar aqui para resolver X coisa. Esse pensamento aqui é sobre profissão, é sobre o meu trabalho. Então, eu vou colocar aqui para resolver nesse momento. E aí, você vai conseguindo fazer essa organização. Primeiro você faz esse download de ideias, organiza, aí depois você começa com a ação consciente de eu estou no horário para fazer isso e é exatamente isso aqui que eu vou fazer, né? Então, óbvio que existe um nível de consciência, um nível de esforcinho, né? Por mínimo que seja também, de você trazer a sua mente, porque não adianta eu devagar aqui e aí eu pego o celular e vou para as redes sociais e não terminar o que eu preciso fazer, que aí a gente entra na procrastinação, né? Que inclusive eu vou deixar um vídeo aqui linkado para você que fala exatamente sobre isso. Mas eu tenho certeza que se você começar a adotar essas ideias, principalmente de organizar e conseguir focar em blocos de tempo, isso vai te ajudar muito no seu processo também. E se você tem dificuldade de colocar essa organização, de entender sobre seus comportamentos, procrastinação, porque você tem dificuldade de ser constante, aqui abaixo eu vou deixar o link da comunidade Despertar, que é a minha comunidade de performance e mentalidade para mulheres, somente para mulheres, tá? Então lá é um grupo onde a gente aprende, onde a gente compartilha e, consequentemente, cresce muito juntas também.